E aí foi o problema de Pedro. Por quê? Porque Pedro começou a olhar dos lados. Pedro teve que andar em cima das águas tumultuosas. Olhou de um lado, vento forte. Olhou do outro lado, as ondas, talvez quase que passando por cima dele. Mas não estava caminhando? Estava, mas olhou dos lados. Sabe que quando você começa a olhar para as pessoas, para os problemas, para as dificuldades, para o problema da igreja, para a vida das pessoas. Mas defeito aqui, defeito ali. Eu me lembro de um jovem que procurou o pastor. Disse: pastor, eu estou mudando de igreja, vou sair da igreja. Aí o pastor disse: mas por quê? Pastor, aqui na igreja só vejo defeitos. É irmão conversando na hora do culto, é irmã andando para lá e para cá, é gente, sabe, incoerente a palavra. Pastor, eu vou mudar de igreja. Pastor disse: tá certo, mas antes disso, no próximo culto você vem e eu vou te dar o veredito, vou te dar a palavra para você tomar essa decisão. Eu, pois não, então vai ser o meu último culto, eu virei. Aí naquele culto seguinte, o pastor pegou um copo de água, bem cheio, deu na mão dele e disse: você vai sair daqui e vai dar uma volta na nave da igreja, em volta da igreja, mas seu teste é o seguinte: você não pode derramar, encheu bem, você não pode derramar nenhum pingo de água, não pode derramar nada do copo. E aí, você fazendo isso, aí você pode, sem nenhum problema, mudar de igreja. Pastor, isso é fácil. E aí, ele saiu com aquele copo d'água, devagar, olhando. O foco estava no copo de água, olhando assim, o copo estava cheio, e diz: eu não vou derramar. E ele olhando assim, tal, demorou fazer aquela volta. O templo era grande, demorou. Ele fez uma volta lá, e aí trouxe o copo de água para o pastor. Disse: pastor, está aqui, não derramei nem um pouquinho. Aí o pastor olhou e disse: então quero te fazer a seguinte pergunta. Enquanto você estava carregando o copo de água, você viu alguém conversando, alguém cutucando no outro, alguém chupando bala, alguém andando? Não, pastor, eu estava focado aqui no copo de água. Não, pastor, não vi nada. Ele diz: então, o culto que você oferece a Deus tem que ser assim. Você tem que vir no culto e se focar no culto, não nas pessoas. E aí quando o pastor começou a falar, já descia lágrimas nos olhos daquele moço. Ele diz: não, pastor, eu vou ficar aqui no meu lugar. Irmão, olha o foco, mantém o foco em Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Sabe que tem gente afundada na sua vida espiritual, porque vem para a igreja não para adorar a Deus, mas vem para colecionar defeito na vida alheia. Vem para ver defeito. E quem vem para ver defeito, vê. Porque os homens são falhos. Então, mantém o seu foco. Por que Pedro afundou? Porque não manteve o foco. Se ele, estou caminhando ao encontro do meu Jesus, estou caminhando, as ondas estão ali, o vento assoprando, contra ele, as ondas altas, e ele ali, estou mantendo o foco. Mas o que aconteceu? Olhou de um lado, olhou do outro, e aí começou a afundar. Cuidado, porque tem crente cuja vida espiritual, irmão, está afundada, mais do que afundada, está lá
está lá embaixo. Sabe por quê? Porque não tira os olhos das pessoas. Ah, mas tá vendo? Deus deu para ela, não deu para mim. Ah, tá vendo? Aquela pregação, aquela palavra lá.